Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que esteja a nos assistir. Nós somos um projeto da editora Esperança, o Café, a moda Esperança. E, na verdade, hoje estamos com um tema muito vibrante, muito interessante e que temos certeza de que vai despertar a atenção de muitos. Hoje vamos falar sobre palavras que marcam e como a literatura molda a juventude e acaba transformando as gerações. E desde já, dizemos que nós somos uma editora, que estamos focados na edição e também na publicação de muitos livros, mas hoje o nosso foco é trazer aqui esse tema que realmente chama-nos a atenção. E está conosco conectado também a nossa querida apresentadora e moderadora deste programa, a Rosa Rodrigues. Rosa, boa noite. Boa noite, Pedro, e boa noite a todos que nos acompanham. Como o meu colega Pedro disse, nós temos um tema muito pertinente e não só nós, como da editora, mas as outras pessoas que sentem-se ligadas de forma indireta ou direita a nós, sintam-se convidados, abraçados e, acima de tudo, acarinhados por nós. E permitam-nos levar-vos e partilhar com vocês o pouco que nós temos aprendido também. É verdade, Rosa. E olha que a literatura tem um poder transformador inegável. E ao longo da história, as palavras escritas moldaram sociedades e continuam a moldar. O facto é que até mesmo inspiram revoluções, já ajudaram indivíduos a descobrirem os seus propósitos. Então, este tema não poderia ser mais relevante, especialmente para os jovens que estão em constante busca por identidade e significado. As palavras não apenas comunicam ideias, mas criam realidades e, até certo ponto, um livro tem essa capacidade de levar o leitor a um universo inexplorado, desafiar crenças e até mesmo estimular reflexões profundas, Rosa. E não é para menos, né, que vamos considerar aqui a influência da literatura na formação da juventude. Tens, assim, algum livro em referência que te marcou muito na juventude, Rosa? Olha, eu ainda sou jovem, Pedro, tá querendo passar uma informação que já tem uma idade mais elevada, né? Ainda sou jovem, e não sou eu, né? Mas nós somos eternos jovens, porque estamos em busca de constantes aprendizados, né? Mas em mim, eu tenho lido muito, tenho tido conhecimento nacional, e Oscar Ribas, eu aprendo muito de Oscar Ribas, tenho lido também Agostinho Neto, mas para mim o Mayombe é um dos melhores livros de Oscar Ribas. Então, o Mayombe. Olha, que eu já usei também, me inspirei muito nesse livro para criar um ou dois poemas, então, Uau, que bom. Isso quer dizer que vem aí coisa boa, né, nos teus poemas. E referenciar que a Rosa também é uma das escritoras, né, da editora Esperança, assim como muitos outros que também estão conectados esta hora conosco em diferentes pontos do mundo e do nosso país também, né? E, Rosa, eu percebo que a literatura é como um espelho e uma janela, né? Ela permite que os jovens reconheçam nas histórias e, ao mesmo tempo, tenham também acesso a realidades diferentes das suas, de modo que, ao verem as suas experiências refletidas muitas das vezes em personagens de diferentes gêneros literários, eles acabam se sentindo compreendidos e, ao mesmo tempo, os livros lhes ajudam a expandirem o horizonte, apresentando novas culturas, perspectivas e modos de pensar. Quando você olha assim para este facto, né, de histórias que inspiram, da literatura como um espelho e janela, o que é que te vem assim à mente? Quando falam de literatura, para mim, vem a ideia de um oleiro e um vaso a ser criado. Por quê? Porque cada vez que lemos um livro, já não somos a mesma pessoa.
Uhum. A literatura tem a tendência de mudar o nosso eu e ajudar-nos a compreender um mundo em diferentes. E são problemas técnicos aqui que estamos tendo. Essa é uma transmissão ao vivo. A sociedade, Ok, Rosa, pode continuar, por favor. Como estava a dizer, né? A literatura é um moldante para a juventude e não. Cada vez que lemos um livro já não somos a mesma pessoa. Nós escolhemos diferentes livros para a leitura, mas no final temos sempre algo em comum, que é conhecimento novo e a experiência nova. Então, para mim, a literatura é isso, um novo mundo a ser descoberto. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, né? E quando olhamos assim para esse tema, quando eu vi falar sobre juventude, a Rosa disse aqui, rebateu-me, né, de que Pedro está a passar uma ideia de parece que eu sou muito mais velha, né? Ah, sim, a Rosa deve ter mais de 2 décadas. 2 décadas. Então, Quem me dera. Nesse caso, eu seria alguém que eu trabalharia em uma biblioteca. Ok. Uma biblioteca antiga. Olha aqui, eu já pensei. Tipo, eu fiquei a ler alguns livros antigos e eu fiquei a pensar, como é que seria a biblioteca antiga? Como é que seria a minha vida? Tipo, lá para os 1800, lá para os 1900, como é que seria? Tu sabe? Fico a me imaginar que a biblioteca lá deve ser boa. Conhecer o Fernando Pessoa pessoalmente. Para mim é uma coisa assim meio estranha. Então, ler é isso, ler é o que nos faz viajar. E é bom quando leva-nos a entender que o nosso presente e o nosso futuro tem uma certa ligação com o passado que nós estamos a conhecer agora. Com certeza. E isso é verdade, isso é verdade. Acho que às vezes nos leva assim, né? Com a passagem do tempo, quando nós vamos vendo história, nos imaginamos assim como é que era naquela época, né? Como é que era escrever, quais eram as emoções no coração do escritor. Isso é fantástico. Agora, Rosa, eu às vezes fico assim a me perguntar, né? Na tua visão, achas que tipo de livros é que realmente moldam a juventude atualmente, né? É verdade que estamos a falar da juventude mundial, ou até mesmo de uma forma bem localizada ou limitada, a juventude do seu país, né? Achas que tipo de literatura é que ajuda os jovens a se compreenderem melhor, especialmente as suas emoções? Olha, eu tenho notado que a maior parte da procura dos livros ultimamente tem sido com relação ao desenvolvimento pessoal, ao marketing e ao revolucionismo, a revolução. Os jovens agora decidiram a criar novos hábitos e criar novos hábitos exige força e pesquisa. Então, quando eles juntam desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro e psicologia humana, ou oratória, eles têm se calhar um interesse maior. E eu também sou um jovem, né, também faço isso. E tenho notado que surge em um determinado momento, surge uma evolução, porque a gente depois fica a pensar que há 2 meses atrás, quando nós lemos um outro livro, a nossa vida estava meio que estática. Para os jovens agora, que eu acompanho, né, que também me acompanham e pedem conselhos, tem sido mais desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro e emocional. É verdade, concordo consigo, até porque eu vejo que hoje há uma grande transformação nas gerações, né, através da literatura. Prova disso é o surgimento de muitos movimentos literários. Muitos deles já mudaram o mundo. Por exemplo, a literatura foi um motor de transformação em diversas épocas. No passado, estávamos a falar, por exemplo, do romantismo, né, que, por sua vez, por exemplo, valorizou a questão da emoção e da liberdade individual. Enquanto que hoje estamos mais centrados, talvez, no modernismo, que quebrou muitos paradigmas sociais e até mesmo culturais. Há autores que desafiaram paradigmas, por exemplo, Machado de Assis, né?
denunciou as hipocrisias da sociedade brasileira, George Orwell, que alertou sobre os perigos do totalitarismo. Então, temos muitos hoje, quer dizer, muita literatura voltada para uma transformação de gerações. E o que isso te diz na tua perspectiva, assim, né, Rosa? Você acha que os livros ainda conseguem hoje competir, por exemplo, com as redes sociais e outras formas de entretenimento na vida dos jovens? Estamos a falar de moldar, né, conceitos, quebrar paradigmas. Achas que ainda hoje os livros têm este poder? Olha, eu digo que sim. Por quê? Porque, para mim, o conhecimento não para. E por mais que nós tenhamos acesso à internet, a internet é meio que limitada. Por quê? Porque nós vamos encontrar um tipo de informação que alguém, acho que fez cábula ou colou. Já quando nós pesquisamos em bibliotecas, nós conseguimos encontrar um determinado conteúdo mais a fundo. Por quê? Porque um determinado livro leva-nos a outro. Se eu procurar um livro que fala de economia, eu encontrarei um livro de módulo 1, passarei para o módulo 2, módulo 3, assim em diante. Se eu procurar um livro que fala de emoções, como ajudar pessoas emocionalmente, como conquistar pessoas diariamente, eu conseguirei um livro no primeiro volume, segundo, terceiro. Já a internet não. Ele vai me dar uma informação que eu não poderei depois defender a origem. Fica meio complicado defender uma tese nos baseando em algo que alguém, se calhar, copiou de um lado. Então, para mim, os livros competem e, de certeza, que livros saem a ganhar. Porque é uma matéria que nós vamos encontrar hoje, amanhã, e teremos como nos defender. E, posteriormente, a outra geração encontrará a mesma matéria e poderá se defender uma referência bibliográfica. Já a internet não tem isso. Então, para mim, o livro chega a ser melhor que a internet. Ok. Apesar de existem aqui formas de vamos assim dizer, que de publicação ou meios ou mecanismo de chegar até ao leitor de uma forma mais fácil, né? Nós temos essa possibilidade, um livro que está numa outra parte do continente, uma parte do mundo, chegar até as nossas mãos por meio de um clique. Esta é uma das grandes vantagens, exato, uma grande vantagem daqui, né? Por meio das redes sociais e outros, nós podemos encontrar essas informações. Olha, está conosco a Angélica. Angélica diz, estou acompanhando, né? Angélica, um coração para si, com certeza estamos aqui do teu lado, estamos contigo. A Ludmila Piedade também diz que cheguei, Café Amor da Esperança. Seja bem-vinda e tudo de bom. Boa noite, Ludmila. Um coração, um abraço. Sinta o nosso calor por esse lado. Sinta-se abraçada. Então, estamos aqui a analisar um pouco sobre como a literatura ela acaba moldando a juventude e, até certo ponto, transformando gerações. Estamos aqui a falar de vários aspectos, né? Agora, Rosa, eu vejo que também a literatura ela age em alguns aspectos como uma ferramenta de mudança, né? Existem livros que quando a pessoa lê, ela sente-se movida a fazer alguma coisa. Não necessariamente uma coisa ruim, né? Mas às vezes a pessoa sente-se motivada a agir. Falamos, por exemplo, de treinamento interpessoal ou pessoal, né? Treinamento, esse tipo de treinamento. Quando você lê um livro do gênero, você acaba sentindo uma mudança em você mesmo. Você sente como se fosse uma força impulsionadora. Já alguma vez sentiu-se assim? Ou tem algum livro que lhe marcou e lhe fez, na verdade, sentir-se assim? Olha, tem sim. Eu acho que foi o primeiro que eu li de educação financeira, Pai Rico e Pai Pobre. Okay. Levou-me a entender muita coisa. Eu sou muito fã de finanças, já agora. Só que eu não tinha tanta ideia de qual livro eu poderia começar, em qual livro eu podia começar a estudar. E comecei logo pelo Pai Rico e Pai Pobre. E tive a certeza que a maior parte do que se abordava lá é o que eu passava. Algumas ideias que os pais passavam é o que eu tinha. Porque eu
ressurgi ou aprendi com os meus pais. Então, Pai Rico, Pai Pobre foi dos livros que eu usei e me serve de referência. Hoje eu consigo falar para os jovens com quem eu converso e sugiro esse livro, e não sou outro, mas o Pai Rico, Pai Pobre nunca falta. Uau, muito bom. Também já tive acesso a esse livro. Realmente é um bom livro de finanças, ajuda para quem, né? Não só para quem está tendo dificuldades, mas também para quem quer mudar, quebrar os paradigmas daquilo que foi ensinado quanto a questões financeiras, né? Olha, o nosso CEO também está conectado conosco. Boa tarde, estou na área, com certeza. Nosso CEO, Alcibiades Júnior, CEO da Editora Esperança. Um de coração e sinta-se abraçado. A casa é toda sua. Olha, que já fizemos a limpeza, passo essa informação. Muito bom, muito bom. Olha, um aspecto interessante sobre a juventude, eu vejo que hoje, né, há um grande interesse nesse precalço também em questão de maior aprendizado, maior busca. Nunca tivemos tanta informação no mundo digital do que agora. Hoje a informação está em qualquer canto. Com um pequeno smartphone ou um simples telefone, você tem toda essa informação veiculada ali. E anteriormente você tinha que recorrer a uma biblioteca, esfolhar folhas, gastar N horas que é para poder buscar uma informação. E em alguns casos, hoje, com as inteligências artificiais, acabam colocando assim mais fácil, né, as informações para com os leitores. E eu acredito que a juventude, ou seja, a literatura, ela também pode servir como um ponto de desenvolvimento do pensamento crítico. Ou seja, a literatura, Rosa, acaba incentivando os jovens a questionarem o mundo ao seu redor. Existem muitos livros, né? Mencionaste um do pai pobre, pai rico, isso pode te ajudar no lado financeiro. Tem, por exemplo, Admirável Mundo Novo, Ensaio sobre a Cegueira, que são outros livros também, né? Que fazem o leitor refletir sobre a sociedade em que está, sobre o poder e até mesmo o comportamento humano. E isto pode levar, né, nos casos leitores ou a juventude, a desenvolver empatia, em alguns casos até compreensão, porque ao mergulhar em histórias diferentes, com diferentes personalidades, os jovens ampliam a sua compreensão sobre o outro, e isso torna-lhes mais tolerantes e até mesmo abertos a novas ideias, Rosa. Então, não é de tal modo, né, podemos dizer aqui, que a literatura tem um ponto focal muito abrangente, com muitas vantagens. Agora, achas que o que acontece quando os jovens não têm acesso à literatura de qualidade, falando um pouco assim sobre matéria de qualidade, isso tem algum impacto? Isso pode gerar alguma dificuldade ou algum desafio para a sociedade em que o jovem está inserido, quando a questão é literatura e a própria qualidade, Rosa? Olha, é uma coisa que nós estamos a tentar mudar nos últimos anos. A falta de informação leva os jovens a ser limitados. Por quê? Porque tu bem disseste que agora temos a oportunidade de aprender sobre literatura ou ler livros em apenas um clique. Então, tem zonas que as pessoas não têm acesso à informação, a livros, mesmo em formato PDF. E chega a ser meio difícil, porque eles não conseguem entender o desenvolvimento do mundo. O mundo é dinâmico. Hoje aprendemos uma coisa, amanhã não. Amanhã se altera uma outra coisa. Então, com a oportunidade que nós temos de baixar livros em formato PDF, nós aprendemos muito no conforto das nossas casas. Essas mesmas informações é que levam-nos a formatar as nossas mentes e a criar debates que, até certo ponto, são muito mais importantes que o material da escola. Porque nós podemos dar um exemplo, quando nós cá em África, principalmente em Angola, as nossas matérias são muito limitadas. Uhum. E se o aluno não tiver a ideia de investigar ou ler um ou outro livro, que na maior parte das vezes mesmo não acontece, o aluno só tem a ideia de que ele
A Rosa está tendo dificuldades aqui na conexão dela. Antes de ser... É normal essa... Como eu havia... Uhum. Direito. São as questões de direito. Como eu havia dito. Os formadores, antes de se tornarem formadores, foram formados. Certo. E no tempo em que se formaram, não tinham acesso à internet, nem a livros em PDF, em um clique. Eles se basearam simplesmente na matéria que o professor havia lhes passado. Hoje, nós temos a oportunidade de não só aprender em uma academia, mas aprender em casa, aprender em grupo de amigos. E o que é que nos leva a ter um desenvolvimento melhor? É que nós pegamos uma dada informação, como essa, um exemplo prático, pai rico, pai pobre, e levamos para a roda de amigos. Em vez de nós falarmos de coisas que não têm sentido, nós falamos de coisas que aprendemos diariamente por intermédio de 1 ou 2 livros em PDF. Nós levamos também a própria matéria que é para debater com o professor. Por quê? Porque o professor não sabe tudo. Tal como o aluno não aprende tudo numa academia, o professor também não sabe tudo. E é essa a vantagem que nós temos. Não podemos dizer o mesmo dos nossos irmãos que estão nas zonas rurais, né? Mas nós que estamos cá, nas zonas urbanas, aprendemos um pouquinho por intermédio dos livros. E a maior parte das vezes, a maior informação... Pessoal, estou em direito. A maior parte das... Ok. A maior parte das informações é passada assim. Okay. Então, é interessante, Rosa, é interessante. Olha, o CEO aqui disse que estão deslumbrantes. Obrigado, nosso CEO, obrigado. Muito obrigado. É tudo para a editora, né? Está conosco também conectado o Flávio Vidigal Guimarães. Flávio, nosso companheiro de luta. Boa tarde a todos. Estou acompanhando a live. Muito obrigado, muito obrigado. E o Flávio também diz que... Vamos aqui publicar este. Né? Boa tarde a todos. Estou acompanhando a live. E o Flávio ainda diz, boa tarde, Pedro Dias. Rosa, boa tarde. Rosa Rodrigues, a interação das ideias são os bons ingredientes da conversa na live. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é fruto da vossa conexão e tudo que trazemos aqui é conteúdo de qualidade para a editora. É realmente muito, muito grato nós estamos, né? Rosa, mencionou aqui alguns aspectos que podem estar a contribuir para, como se fosse desvantagem para muitos jovens, olhando para o aspecto da pesquisa ou da busca pela informação. E há um grande desafio aqui de engajar os jovens nesta era digital. Com a ascensão das redes sociais e das plataformas de entretenimento rápido, muitos jovens têm tido dificuldades em se concentrar em leituras, especialmente leituras mais longas. Eu já vi isso muitas vezes quando coloca-se uma informação que tenha, por exemplo, mais de 200, 300, 400 palavras, a pessoa tem uma preguiça mental, simplesmente assim. Para ler é um caso sério. E em muitos casos, se for um texto curto, as pessoas estão mais como é que podemos dizer aqui, estão mais dispostas a poderem ler com muito mais facilidade. Mas quando é um texto longo, há uma grande preguiça mental, né? Como é que nós podemos reverter isso? Como é que a escola... Achas que se, por exemplo, as escolas tivessem programas de incentivo para literatura, para leitura, isso iria contribuir, de certo ponto, a quebrar esses paradigmas de preguiça mental. E olha, dizer aqui que o Ismael, né? O Ismael Borges, que também está na nossa editora, ele tem levado a cabo programas do gênero. Tem levado a cabo programas do gênero, muitos deles são já a nível provincial, e segundo as últimas conversas que eu tive com ele, também querem levar isso para nível nacional. Acho que isso pode reverter esta quebra, pode quebrar este paradigma que existem muitos jovens, como com a questão da era digital, de forma a lhes engajar mais ainda na questão da literatura?
Olha, uma coisa que eu pesquisei, porque eu também já estava na mesma situação, é relacionado a isso. O que eu percebi é que não importa em que nível de literatura ou de leitura nós estejamos, teremos sempre essa dificuldade de ler, e não é completamente errado. O que acontece? É que a nossa mente é programada para uma ou outra coisa. Não estamos 100% programados para ler um livro durante 1 hora e terminá-lo, não. Nós vamos ler e a mente tem a ideia de que precisa descansar, é automático. Então, ela cria preguiça. Por quê? Porque tu precisas descansar. É a ideia de que tu vais ler um livro, quando sentires que estás meio que cansado, descansa. Não é que vais desistir do livro, descansa, sai um pouquinho, uma caminhadazinha, voltas e podes pegar o livro e ler. Ou podes muito bem deixar o livro de lado, ouvir uma música uma música ou outra coisa. A ideia central é que tu leias e percebas. Porque se leres de uma forma exagerada, a maior parte das vezes a matéria não entra, ou você não retém a matéria. Porque o cérebro só está capacidade para ler ou aprender durante 30 minutos. Mas chega a ser uma boa iniciativa preparar-nos desde o mais pequeno. Isso que eu havia dito. Nós em África temos uma enorme dificuldade de literatura. Não porque as crianças não gostam de ler, mas sim porque os mais velhos não têm a cultura de comprar livros. É difícil tu chegares em uma casa em que os pais não têm cultura de comprar livro. Eu te perguntar se uma menina gosta ou não de ler. Se calhar ela tem aquela ideia de querer ler coisas novas. Mas pelo simples fato de que um pai e uma mãe não compram um livro, para ela fica meio difícil. Eu não tinha hábito de leitura, vou mesmo já que deixar claro. Não tinha hábito de leitura. Até a minha amiga, ou colega, na altura, no 8º ano, passaram a me emprestar os livros. Lá eu comecei a ter a ideia de que eu tenho que ler uma outra coisa. Comecei a pesquisar os livros que eu tinha em casa, que era a maior parte de livros didáticos. E a partir daí eu comecei a criar o hábito de leitura, comparação, transcrever o que eu entendi e o que não. E não tínhamos essa iniciativa, porque a biblioteca é muito distante. Mas o que nós passamos nos sirva de reflexão. Então, nesse caso, nós, como escritores, e tu disseste bem, o Ismael tem tido uma ideia dessas, e é de louvar mesmo, de agradecer muito, porque nossas crianças precisam, nós, como a juventude, precisamos de ter acesso a livros, estás a ver? Então, para mim, os professores deviam ter acesso a mais livros, que não sejam só livros didáticos, que é para passar informação aos meninos, aos mais pequenos. Nós, os encarregados também, os pais encarregados de educação, deveríamos também ter acesso a outros livros, que é para passar uma maior informação aos mais pequenos. Porque se nós não criarmos o hábito de leitura aos mais pequenos, não tem como nós exigirmos que um adolescente ou um jovem comece a ler, porque é meio complicado. Não é difícil nem impossível, mas é meio complicado. Exigimos que alguém tenha bases para um debate quando nós sabemos que ele limita-se simplesmente com livros didáticos. Ok, com certeza, com certeza. Olha, a Ludmila Piedade diz aí, força, senhora Rosa, força. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Jeremias Beach diz, boa noite, Angola, boa tarde, Brasil. Estou ligado. Jeremias, o poeta. Jeremias, sinta-se abraçado e é bom tê-lo conosco aqui conectado nesta tarde, nesta noite, consigo, neste programa. Fernando Jamil diz boa noite, caríssimos colegas, e muito boa tarde para todos que acompanham de outros cantos. Com certeza, de outros cantos do mundo, temos pessoas a acompanhar e também sinta-se bem-vindo, Fernando. Ludmila diz, estou na área. Na verdade, é o Ismael Borges, né? Ismael diz, estou na área. Com certeza, estamos a contar consigo. A Odília Brito, boa tarde a todos. Boa tarde para si também, Odília. E tudo de bom. Obrigado por estar em nossa companhia nesta tarde. E o Flávio Vidigal traz aqui uma contribuição, dizendo que em nossa realidade cultural, na grande maioria das regiões, elas são condicionadas e direcionadas a uma literatura muito específica. Um consumo rápido, assimilado
e adesão às informações significativo para o consumidor. É verdade, concordo consigo, Flávio. Porque em muitos casos a informação já está ali, mas a pessoa volta a questionar, né? Como fazer isso? E só vermos, às vezes, quando compramos um equipamento eletrônico, lá vem o catálogo, dificilmente as pessoas leem antes de usar o manual, a menos que seja algo assim novo, né? Tão novo. Porque se for uma televisão, ele já sabe, a primeira coisa que pega é o comando, é ligar, mas quando começa a dar dor de cabeça, ele recorre a uma informação que ele já tem, né? Acontece. E o Flávio continua dizendo que é a tecnologia que é o condicionador das formas de ler e de consumir informações. Ludmila Piedade está conosco novamente, também diz, concordo com a Rosa, é importante transformar os livros nos melhores brinquedos para as nossas crianças. Concordamos, Ludmila? Concordamos. Quando de bem cedo as crianças já começam a ter contato com os livros, isso com certeza vai fortalecer ainda mais o seu desejo, o seu ensejo aqui de continuar a buscar outras literaturas que vão capacitar e vão torná-lo num jovem realmente capacitado e bem formado. Olha, está conosco também Rosa, o Roma Francisco Gonçalves. Boa noite, gente. Nosso companheiro. Seja bem-vindo e sinta-se abraçado. Agora, Rosa, mencionaste aqui sobre algumas formas de como algumas pessoas, que podemos chamar aqui de incentivadores da leitura, no caso da literatura, têm aqui um papel fundamental. Estamos a falar dos pais, os professores, estamos a falar também dos escritores, que têm um papel fundamental, criação de espaços de discussão sobre livros, indicar leituras envolventes e até mesmo conectar literatura às experiências pessoais, são estratégias eficazes. Hoje, especialmente para a editora Esperança, temos muitos livros, desde romance, infanto-juvenil, temos muitos livros, e houve até agora, né, um lançamento de uma obra que saiu hoje, saiu hoje, um livro, né? O livro da nossa querida Elisa Cuco Kauzoko. Ela fala sobre a prevalência de fístulas obstétricas. Está certo? Fístulas obstétricas nas mulheres. É um assunto sério. Então, convidamos todos a poderem se beneficiar e deleitar-se dessa obra que está ali de forma gratuita, né? Às vezes, Rosa, eu percebo que quando as coisas são dadas a custo zero, muitas das vezes há uma desvalorização. Concordas do meu ponto de vista? Porque temos muitos livros, mas às vezes os que temos gratuito nós não tiramos tempo para ler, mas aqueles que nós pagamos, né, é aqueles que nós nos sentimos que demos maior valor. Será que o valor de uma obra, especialmente para nós jovens, está literalmente ligado ao custo? Estamos a falar aqui de valores, compra? Olha, na verdade não tem muito a ver com o material, tem mais a ver com a nossa mentalidade. Isso que eu havia dito. Já nos é incutido a mente, desde mais pequeno, que barato custa caro. Então, a ideia do barato custa caro é que nos faz querer desconectar-nos de algum material que nos é oferecido de forma gratuita e pegar o mais caro. Por quê? Porque para nós o barato não tem conteúdos que chegam a ser importantes. Já o caro tem o conteúdo, porque eu pesquisei, eu paguei, e chega a doer também na hora de pagar. Então, como eu paguei, doeu tirar o meu próprio dinheiro para pagar um livro, se calhar a matéria é melhor. E, na verdade, não é bem assim. É para nós definirmos um livro, como dizem, não julgue pela capa, né? Nós temos que ler ao fundo, nos interrogarmos por que eu leio o livro e para que o livro é importante em minha vida. Porque se nós não tivermos uma ideia fixa do que nós queremos aprender com um determinado livro, podemos ler o livro de 1 milhão, 500 mil, 600 mil, e não reter nenhuma informação. Por quê? Porque para nós,
o valor monetário é maior do que o conhecimento que o livro contém. É verdade. É a ideia do barato custa caro. É verdade, é verdade. E olha, o Mateus Bravo Batista está também conectado conosco, traz aqui um contributo valioso que gostaríamos de trazer a atenção. Ele diz que a literatura desempenha um papel fundamental na formação da juventude e na transformação de gerações. Ao oferecer novas perspectivas, histórias e experiências, os livros ajudam os jovens a expandir sua compreensão do mundo ao seu redor. Eles podem se identificar com personagens que enfrentam desafios semelhantes, o que pode inspirá-los a refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. Além disso, a literatura promove o desenvolvimento do pensamento crítico e da empatia, habilidades essenciais. Com certeza, Mateus Bravo, nosso grande guerreiro, que também está conosco na Editora Esperança. Um abraço e sinta-se bem-vindo, que apreciamos sempre o teu contributo. Olha que ele é mesmo bravo, viu? Procura uma matéria que... Olha, Mateus, não é por mal, né? Mas envia-me essa matéria nova, vou precisar. Olha, o nosso CEO também daqui, nosso CEO, Alcebiades Júnior, diz com certeza, o que é de graça dá-se menos valor psicologicamente, pois é aquisição fácil. É verdade. É verdade, Rosa, é verdade. Ainda mais, Rosa, falando mais sobre a forma como a literatura molda a juventude e transforma a geração, né? O que você acha? Acha que a literatura tem alguma relação especial com a saúde mental? É verdade que hoje vivemos num mundo onde há muita ansiedade, há muita depressão entre os jovens, que tem aumentado. Será que a literatura pode ser uma aliada na construção do bem-estar emocional, aqui, no sentido de transformar o jovem? O que você acha, Rosa? Olha, a dinâmica da globalização, né? A essas coisas eu chamo de poluição cerebral. Okay. Por quê? Porque nós adquirimos informações de diversos lados. E se não sabemos filtrar as informações, nós acabamos cometendo erros. Então, o livro chega a ser algo melhor. Por quê? Porque é o que eu havia dito. Nós, ao lermos um livro, nós nos vamos perguntar o que é que esse livro nos vai proporcionar de bom. Vamos ler um livro de psicologia humana, vamos ler um livro de comportamento humano, saúde mental. E é engraçado, quando nós pegamos um livro, nós somos, se eu posso dizer, cruz ou verdes, uma forma mais fácil, verdes. E ao decorrer da leitura, nós vamos amadurecendo. E notaremos que cada decisão que tomarmos, do momento que nós pegamos um livro em diante, já se vai basear de forma positiva ou negativa ao conteúdo que nós absorvemos durante a leitura. Para mim, o livro é assim. Ok. O livro é o mundo. Por quê? Porque nós entramos nele sem roupa e saímos vestidos. Boa. O poder de uma palavra, tu sabe? Entramos sem roupa, saímos vestidos. Por quê? Porque nos vestimos com coisas que nós aprendemos. E uma Rosa de ontem, que não leu um livro, não é a Rosa de hoje que leu um livro, uma passagem bíblica ou até mesmo um pensamento do dia, que encontra em um livro. Sabe? Às vezes é bom abrirmos um pouquinho o livro e chega-nos a ser meio difícil abrir o livro. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma rotina do tipo, de manhã é conversa com os amigos, de tarde internet, de noite festas, mas um livro é um livro. Quando nós nos apegamos a livros e ao conhecimento, dificilmente nós temos os comportamentos que tivemos no passado. Por quê? Porque o livro vai moldar-nos a cada instante que nós desfolhamos um parágrafo, uma folha, desfolhamos ele. Por isso eu gosto quando o CEO diz que prefere os livros físicos, né? A pessoa sente o cheiro e esfolhar, né?
E não Adoro, temos... adoro, adoro o cheiro do livro antigo, sabe? Aqui temos um de matemática da 8ª classe. Se me dessem aquelas fórmulas, acho que eu já não ia reprovar de imediato. Ah, Mas eu gosto da sensação do livro, você vai aprender e tem um cheiro assim, bom. bom, Sim, né? não sei das pessoas, mas eu gosto daquele cheiro. Tem um cheiro único, com certeza. Olha, o Mateus Bravo Batista, novamente, diz que concordo com o posicionamento da Rosa Rodrigues, pois a literatura pode atuar como uma forma de terapia, proporcionando escapismo, promovendo a empatia, ajudando as pessoas a processar emoções e experiências, o que pode beneficiar a saúde mental das pessoas, com certeza. Rosa, o tempo não perdoa, assim como nós também não somos perdoados pelo tempo. Vamos fazer considerações finais sobre como a literatura, falamos aqui, molda a juventude e até mesmo transforma gerações, né? Vimos aqui vários aspectos. E aqui podemos lançar um desafio para os nossos Pais autores, encarregados de educação. exato, os pais, os professores e todos mais, né? O incentivo à literatura para a moldagem ou a mudança de um jovem para a informação da sua geração é de extrema importância, né? Um desafio também que podemos lançar, Rosa, é assim para os nossos leitores, né? Qual livro marcou sua vida? Qual história moldou quem você é hoje, né? Hoje que você, a pessoa que você se tornou, será que história moldou você? Reflita sobre isso e partilhe com outras pessoas, pois as palavras que lemos e espalhamos, elas na verdade têm o poder de transformar o mundo. A leitura ou a literatura não apenas nos diverte, Rosa, mas transforma. Ela ensina, questiona, sensibiliza, até certo ponto fortalece a nossa identidade. Então, para moldar uma juventude crítica, criativa e empática, precisamos de incentivá-la a ler. A leitura é o segredo. Considerações finais, Rosa. Acho que estamos com problemas na conexão da Rosa, mas ainda assim, vamos aproveitar para passar aqui as dicas do CEO. O CEO dá aqui duas dicas interessantes, né? Alcebiades. Rosa, o nosso CEO, Alcebiades Júnior, coloca aqui: livro impresso é eterno, nunca acabará. Verdade, é verdade. O livro impresso é mesmo eterno. E um exemplo disto é a Bíblia. É eterna. E também diz que bela live, muita produtividade em pouco tempo. Valeu. Muito obrigado, nosso CEO. Nós agradecemos, temos aprendido muito com o CEO também, não podemos levar todos os méritos. O CEO tem nos ensinado muito nos últimos anos. Não tem como. E a editora, ela também é uma escola, né? Agora com novos programas, novos projetos. Tem aqui o Flávio Vidigal, tem também um contributo, Rosa. Gostaria de partilhar conosco, por favor. Rosa, acho que está com problema, com dificuldades ali. Para mim é mesmo. Então, deixa aqui que eu lhe ajudo. Não, eu não consigo muito. Muito bom. Leva-me, por favor, leva-me. Meu Romeu. Só por hoje. O Flávio Vidigal Guimarães diz que é preciso saber filtrar as informações, desenvolver critérios de escolha. No caso do consumo de literatura por parte dos jovens, a existência dos cenários reais da vida do jovem são decisivos para a atração para os livros. Primeiro, família, escola, a história e a cultura do meio em que se vive, a tecnologia e a motivação e sensibilidade do jovem. Com certeza, Flávio, concordamos plenamente contigo. Mateus Bravo diz que estou amando e amei a live. Muito obrigado. Nós também amamos a tua presença e sinta-se mais uma vez abraçado. Ludmila da Piedade, olha, hoje temos muito... Nós estamos felizes, temos muita aderência, né, ao nosso programa, a este projeto. A Ludmila da Piedade, que na verdade são as palavras do Ismael Borges, diz: por isso vem aí a responsabilidade de quem escreve.
Usar a literatura para agregar valores e reviver as esperanças dos nossos leitores é uma grande terapia. A Editora Esperança tem sido uma grande escola e nela cada um de nós tem aprendido com as experiências próprias ou de outros para nos tornarmos cada vez melhores. Consigo, Ismael, e votos de gratidão por este teu comentário. Com certeza, muitos sentem-se, né, mergulhados nessas palavras. O nosso CEO, grato pelo apreço. Obrigado, nós também somos gratos. E Mateus Bravo diz, literatura é um eterno professor, assim como os livros impressos são eternos. Rosa, é consigo. Olha, pessoal, o conselho é que, para os pais encarregados de educação, em vez de darem brinquedos aos filhos, troquem por livros. Aos jovens, em vez de darem notebooks e telefones, troquem por livros. E nós, como membros da Editora Esperança, fortalecimento e agradecimento a todos e, acima de tudo, daremos algumas dicas e sugestões de leituras. Acho que isso vai passar já como informações ainda em segredo, para as pessoas terem mais conhecimento, não só com os nossos livros, mas com livros de outras pessoas também. Então, leiam, se permitam conhecer e sejam felizes. Com certeza, com certeza. Então, assim demos por terminado o nosso programa, o Café, a Moda, a Esperança. Quinzenalmente, estamos na sua tela, no seu ecrã, no seu dispositivo. E para nós é sempre um momento de grande alegria e satisfação tê-lo conosco ali, do outro lado, e saber que podemos ser abraçados por si. Isso nos torna ainda mais grandiosos. Daqui a 15 dias estaremos conectados e a próxima semana estaremos conectados com a obra e o autor, também outro projeto da Editora Esperança. Até lá, falhar na preparação é preparar-se para falhar. Um bem-aja para você, Rosa. Um bem-aja para todos. Estamos juntos daqui a 15 dias, companheiros.